Segunda década do século XXI. A vida em sociedade já não deixa dúvida. Querendo ou não, estamos cada vez mais envolvidos em práticas sociais que exigem leitura de textos compostos por diferentes modalidades semióticas, tais como a escrita, as imagens, gráficos, sons, cores, que requerem de nós um esforço para compreender as relações entre os recursos e atribuir sentidos. Provavelmente, as imagens apresentadas no começo dessa videoaula, algumas mais, outras menos, fazem parte do seu cotidiano. As paisagens semióticas fazem parte de nosso cotidiano. São inúmeros os textos que, como parte das paisagens semióticas, concorrem como produtoras de sentido. Por exemplo, um outdoor na rua somente pode ser compreendido se considerada a interação entre os recursos semióticos, o formato, posição e tamanho das letras, os usos e distribuição das cores e as fotografias, além das ilustrações e gráficos. Além disso, é também importante considerar a relação entre os elementos do texto e os aspectos sociais e culturais que trazem as chaves para a atribuição de significados, a localização do outdoor, bem como a época de sua instalação. Compreender os significados de um texto como um outdoor requer considerar que a leitura também é multimodal. E fazer uma leitura multimodal consiste em estabelecer as relações entre todas e cada uma das modalidades semióticas presentes no texto e seu papel no processo de construção do sentido. Enfim, um outdoor é um dos exemplos possíveis para compreendermos o conceito de modalidade. Mas todos os dias nos deparamos com inúmeros textos de múltiplos sentidos que merecem ou chamam a nossa atenção. Todo texto é multimodal. Você já parou para olhar, ver e analisar os tantos textos que estão presentes na sua escola? Pois bem. É fundamental assinalar que na escola, além da arquitetura e da ambientação, há também as pessoas, os corpos que por ali circulam. Rostos, expressões, gestos, entonações, bolsas e mochilas, as camisetas, as tatuagens, os piercings ou a ausência deles. Os cabelos lisos, crespos, curtos, compridos, com ou sem fitas e laços, bonés e tranças. Na paisagem da escola, que não é uma ilha, estão todas as paisagens do mundo e considerá-las é importante, pois elas têm reverberações nos processos de ensino e aprendizagem em nossas salas de aula. A multimodalidade está em cada canto da escola, assim como as diversidades culturais. Quem lê? Como lê? Para que ler? A resposta está intimamente relacionada aos multiletramentos. É por isso que, ao trabalhar com a leitura em sala de aula, é preciso considerar a heterogeneidade da sala de aula. Cada estudante tem seu jeito singular de se relacionar, compreender e estar no mundo. A multimodalidade presente em todos os textos que circulam na sala de aula.
as finalidades de leitura e as diferentes maneiras de abordar os textos, as especificidades dos textos das diversas áreas de conhecimento e as relações existentes entre os recursos semióticos em um mesmo texto, como nos livros didáticos. Já sabemos, na escola, o material mais presente em todas as aulas, nas mais diferentes etapas de ensino, é o livro didático. De alguma forma, esse material tem acompanhado as demandas socioculturais em relação ao uso e interpretação de múltiplas linguagens e cada vez mais exige uma leitura multimodal. Reparem nos livros que você usa em seu trabalho e também nos materiais paradidáticos, como a revista Ciência Hoje das Crianças. Agora, aprofundaremos a discussão sobre as relações entre textos e imagens. Acabamos de ver como o autor, as revistas e os livros didáticos estão compostos por diversas modalidades de comunicação e expressão. Podemos dizer que esses textos são unidades de sentido compostos por um conjunto de diferentes recursos que usamos para produzir significados. Quando lemos livros ou revistas na sala de aula, somos solicitados a associar principalmente textos verbais e imagéticos. A leitura solicita competência multimodal, pois demanda sabermos interpretar e articular as diversas modalidades semióticas presentes nos textos, tais como a escrita, a imagem, a cor, os gestos. Como funciona a transformação do cacau em chocolate? Quem discordar, entrega a última barra escondida na geladeira. Chocolate é ou não é o doce preferido no mundo inteiro? Esta delícia, que surgiu há mais de 1000 anos, tem como matéria-prima o cacau, cuja polpa é curiosamente branca. Aqui a fruta, pega da semente e bota no chocolate para fazer. Você leu aqui isso ou você só leu a imagem? A imagem, aqui ó. Como funciona a transformação do cacau em chocolate. E aí você... Aqui é o cacau e transforma em chocolate. Como vimos no exemplo, se na hora da leitura de um texto considerarmos apenas uma das suas modalidades, podemos ficar com a compreensão parcial ou distorcida do significado dos textos. Para interpretá-los de forma eficiente, convém saber, então, os efeitos de sentido que a interação entre as diferentes modalidades podem produzir. Vale dizer, dar atenção aos significados que derivam da articulação entre palavras e imagem. Vejamos um exemplo. No exemplo, fica evidente que o significado do cartaz é realizado na interseção entre imagem e texto. Note que cada modalidade contribui com aspectos específicos. Neste bloco, apresentaremos rapidamente a tipologia de relações entre texto e imagem proposta pelo professor e pesquisador Len Answorth, da Universidade de Nova Inglaterra, na Austrália. Nosso objetivo é dar subsídios para que professores e alunos possam interpretar de forma eficaz textos multimodais. Primeiro, descreveremos os diferentes tipos de articulação texto-imagem exemplificados através de diversos gêneros textuais. Em seguida, para finalizar esta videoaula, analisaremos as relações intermodais presentes em um texto de divulgação científica. Answorth descreve as relações entre texto e imagem, tomando como ponto de partida a ideia de que conhecermos o sistema de construção de significados pode nos ajudar na concepção e implementação de atividades de ensino-aprendizagem coerentes com os princípios do multiletramento. A capacidade de interpretar textos multimodais deveria fazer parte da cultura escolar. Isso quer dizer que professores e alunos podemos compreender a leitura e a produção de textos como processo de significação em que a linguagem verbal e a linguagem visual, embora independentes entre si, interagem de maneiras específicas.
De acordo com Answorth, imagens e textos se relacionam basicamente de três maneiras: coincidência, complementaridade e conexão. Estudaremos em seguida cada uma delas com suas respectivas variações. Analisemos o exemplo na tela. Qual é o sentido do texto? Qual é o sentido da imagem? Para você, os sentidos diferem ou coincidem? Concordamos com você. Neste caso, o texto e a imagem comunicam o mesmo sentido. Em outras palavras, o significado da imagem e o significado do texto são equivalentes. Nenhum elemento novo é introduzido pelo texto ou pela imagem. O que aconteceria se colocássemos mais um elefante? Brincadeira à parte, este exemplo mostra a equivalência entre o significado da imagem e o significado do texto. Trata-se das variações da primeira categoria apontada por Answorth, denominada coincidência ou concorrência. Vejamos as outras duas variantes das relações de coincidência. Na variante exposição, o significado da imagem e o significado do texto são similares, porém, o texto ou a imagem podem trazer mais detalhes. No exemplo, a locução adjetiva de gato caracteriza a palavra olhos. Trata-se de uma elaboração que não está presente na imagem. A variante instanciação ou exemplificação é obtida quando a imagem ou o texto é mais geral. Uma ocorrência de exemplificação na literatura infantil é apontada por Answorth. A ilustração da página 3 do livro Gorila de Anthony Brown mostra o pai da protagonista andando pela rua no sentido da esquerda para a direita com uma pasta na mão. Isso coincide com o texto verbal e fornece uma exemplificação do trecho do texto. Ele ia para o trabalho todos os dias antes de Hannah ir para a escola. A imagem sugere claramente significados adicionais, tais como o tipo de trabalho que ele faz e, de certo modo, a temperatura e o período do dia em que sai para trabalhar. O contrário também pode ocorrer. O texto exemplifica a imagem. Nesse exemplo, a imagem diz pouco e o texto apresenta significados adicionais. De maneira geral, na complementaridade, o significado do enunciado está distribuído entre imagem e texto. A imagem e o texto se relacionam de maneira complementar, isto é, o significado na imagem e no texto são diferentes, mas um complementa o outro. A complementaridade tem duas variantes, ampliação e divergência. Vejamos. Na ampliação, há significados dentro da imagem que não existem no texto, ou vice-versa. Devemos prestar atenção às duas modalidades para compreendermos a mensagem. Na divergência, palavras e imagens parecem seguir diferentes cursos. O significado do texto e o significado da imagem se opõem. De maneira geral, a conexão se refere à ligação entre texto e imagem em termos de causalidade, tempo, relações espaciais ou convenções gráficas. Na projeção, a representação dos diálogos ou pensamentos de um determinado personagem é ligada a ele através de convenções gráficas, como balões de diálogo ou pensamento. Também é comum o uso de vetores. Conjunção refere-se à conexão de imagens e texto em termos de causalidade, tempo ou relações espaciais. No primeiro exemplo, as olheiras, no retrato de Van Gogh, sugerem que a pintura passou a noite acordada, estabelecendo uma relação de causalidade com o texto escrito do cartaz da campanha Noite Europeia dos Museus. As relações temporais entre imagens e textos também podem ser encontradas em livros ilustrados, quando imagens e textos justapostos constroem conjuntamente sequências de atividades. Por exemplo, as imagens podem representar o resultado final de um processo descrito no texto verbal, como nos livros de receita. Por fim, exemplificamos as relações espaciais entre imagens
e escrita com o anúncio de um guia de turismo em que alguns lugares da cidade em questão são destacados, criando conexões com o texto da chamada. Bem, agora que apresentamos as relações entre texto e imagem, vejamos como podemos analisar um texto de divulgação científica para crianças. É importante que vocês, professores, observem os textos antes de trabalhá-los com seus alunos, para tomar decisões pedagógicas adequadas no planeamento de atividades de leitura. Vamos analisar esse texto. Repare o título. Está em forma de pergunta, em posição de destaque, com letras bem maiores e vermelhas. Essa mesma cor é encontrada também na onomatopeia slurp, palavra da língua inglesa com o sentido de sorver, salpicar. Há duas ilustrações no texto. Uma delas, mais saliente, situada entre o título e a porção escrita, que é uma caricatura bem colorida. A outra ilustração, posicionada no corpo do texto escrito, é uma fotografia científica em preto e branco. Repare também que o parágrafo é iniciado com a letra A em capitular azul, fazendo contraste com a cor do texto escrito. E o artigo é assinado por um especialista da área. Além disso, a numeração de página e os créditos das imagens. No artigo, há uma relação de exemplificação entre o título e a imagem principal. A ilustração, embora caricata, confirma que a aranha cospe veneno e sugere claramente significados adicionais, tais como o número de patas que ela possui, no caso 4, assim como o tipo de presa que ela captura. Por outro lado, a relação desta caricatura com o trecho inicial do texto é de divergência. Enquanto as palavras afirmam que a aranha tem 8 patas, na ilustração são representadas apenas 4. A fotografia também funciona nesse texto multimodal como exemplificação. A diferença está em que a fotografia produz o efeito de sentido, realidade, verdade, conferindo ao texto credibilidade e cientificidade. Há uma aranha atacando um inseto. Chegamos ao final do nosso encontro. Quisemos, com esta videoaula, oferecer uma visão panorâmica do fenômeno da multimodalidade e suas relações com a leitura. Esperamos que vocês fiquem motivadas e motivados a pesquisar mais sobre o tema para elaborar projetos e aulas de leitura, considerando as relações entre as diversas modalidades que compõem os textos.